Quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar nas lições bíblicas da CPAD. Essa revista Adultos do primeiro trimestre fala da supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Dessa vez nós vamos olhar para a lição de número 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus. Essa importante lição que compõe essa revista sobre a inspiração bíblica, sobre a autoridade das Escrituras. Então, uma lição muito importante. E aí o que eu peço de você é que compartilhe essa videoaula, que curta, se inscreva no canal. Esse material que eu estou usando aqui fica disponível para você usar da maneira que você quiser, pode até mesmo fazer modificação nele para adaptar de acordo com a sua necessidade, tá? O textuário dessa lição é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Isso é fundamental, não só na crença do povo de Israel, mas na crença de toda a comunidade judaico-cristã. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso que em Mateus, no capítulo 4, versículo 10, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, e o diabo oferece a ele todos os reinos do mundo em troca da sua adoração, ele então protesta e adverte ao adversário, dizendo que somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, só a Ele prestará culto. Então está reafirmado pelo Senhor Jesus. E a verdade prática: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmando nos evangelhos. E a introdução diz o seguinte: a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade como regra de fé e a prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje, estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Aqui algumas informações importantes para quem está começando a interagir agora com a revista da Escola Dominical. A expressão cânon que aparece aqui, ela tem o sentido de vara de medir. É uma expressão que era usada nesse sentido de medição e foi sendo colocada para uso nas Escrituras, ou seja, pelos eruditos, por aqueles que formavam a autoridade religiosa judaica, para estabelecer quais livros eram os livros inspirados por Deus do cânon do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança, que vai de Gênesis até Malaquias, dividida na Bíblia hebraica em 3 partes: a Torá, ou Pentateuco, né? Torá, que significa lei, ou melhor, instrução, os 5 primeiros livros de Moisés. Depois tem os profetas, que são os profetas anteriores e profetas posteriores, a partir de Josué, envolvendo todos os profetas, inclusive os livros de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Samuel, todos considerados como profetas. E a terceira parte, os escritos, que compõem os Salmos, Provérbios, Jó e os demais livros sapienciais. Então ela é dividida em 3 partes, a Bíblia hebraica. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, acabou incorporando outros livros que eram considerados não canônicos, ou como a Igreja Católica costuma dizer, deuterocanônicos, ou do segundo cânon, ok? Então essa é a diferença. A princípio, a Septuaginta ela era uma versão apenas do Pentateuco. Foi traduzida aproximadamente entre 250 e 150 antes de Cristo. E depois foi incorporado todos os livros do Antigo Testamento e acabou com o tempo denominando todo o escrito do Antigo Testamento em grego, por isso Septuaginta, tá bom?
E aqui a gente tem a questão do Pentateuco, que eu acabei de falar, juntamente com a mensagem de Cristo, que é a mensagem que aparece no Novo Testamento, que não é nova, mas é a mensagem que já está profetizada em Isaías, no capítulo 61, quando o Senhor Jesus cita esse texto, do versículo 1, versículo 2, versículo 3, onde ele entra na sinagoga em Nazaré, no capítulo 4 de Lucas, e cita justamente, ou faz a leitura justamente de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas. E é isso aqui. Então, o Novo Testamento, ele é a continuação daquilo que está revelado na primeira aliança, trazendo o ápice da revelação de Deus no próprio Jesus. Ok? Informações importantes de aspecto cultural para enriquecer o entendimento sobre a lição ou a revista inteira. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4 ao 9. Um dos versículos é o que está no texto áureo. E em Lucas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, você pausa aqui e faz a sua leitura, ok? E aí, o slide que eu considero mais importante, porque aqui eu coloco a espinha dorsal da lição, tudo aquilo que será tratado pelo comentarista. Então, cada um dos tópicos e os subtópicos aqui você pausa, faz uma leitura, tira uma foto mental, né? Cria um mapa mental para saber o percurso do comentarista. Isso vai acelerar o seu processo de assimilação do conteúdo. E aqui no próximo slide eu coloco o mesmo conteúdo, agora com todas as referências que aparecem em cada um dos subtópicos. Quando você lê essas referências primeiro, antes de abordar a lição, quando você chegar em cada um dos assuntos, você já vai ter em mente aquilo que o comentarista colocou como referência, aí você tem mais uma vez uma aceleração no entendimento da lição, você chega melhor para absorver mais essa lição da escola dominical, ok? E aí, a conclusão da lição diz o seguinte: a função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. Gálatas 3, 24 e 25. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Ao terminar essa importante lição, você deve ainda debruçar sobre esse tema lei e graça, né, para não cometer equívocos, desprezando tudo aquilo que há na lei, como algumas pessoas querem assim propor, e se apossando apenas da graça. Mas lembrando que tudo aquilo que está disposto na lei, tirando as questões cerimoniais dos judeus, são válidos para nós. E Jesus foi cumpridor dessa determinação, desses preceitos, desses mandamentos que estão dispostos na lei. E ela serve, como diz Paulo em Gálatas, ela serve de aio, ela serve de tutor para nos conduzir a Cristo. Então é importante aprender adequadamente essa relação para não haver uma desproporção no sentido de desprezar uma parte em favor da outra e perder com isso o sentido da comunhão perfeita com Deus em Cristo Jesus, obedecendo completamente a sua palavra. Espero ter ajudado de alguma forma, desejo a você uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Coloque aqui seu comentário também, para que outras pessoas que abordarem a lição também possam ver o seu posicionamento e aprender também. Então, te vejo na semana que vem, se Deus quiser. Até lá!